RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito bom dia, muito bem-vindos ao nosso Inteligência Emocional aqui na RDC TV. Hoje, pela primeira vez, neste horário ao vivo, nas quintas-feiras às 11 horas da manhã e também com uma representação no domingo às 10h30 da noite, fechando a programação da RDC TV. Nosso programa, você sabe, participa através das redes sociais, os contatos todos passando aqui na tela para você participar conosco, e a gente vai, é claro, também trazendo as suas questões para os nossos convidados. Hoje, uma convidada muito especial, vamos conversar com a Vanessa Leite, nutricionista, que vai falar da importância da inteligência emocional e todo o conhecimento que ela teve em programação neurolinguística e coach, para fazer com que as pessoas tenham melhores hábitos alimentares. Acertei mais ou menos isso, Vanessa? Muito obrigado pela presença. Obrigada por esse convite. Muito importante o programa, né? Porque a gente sabe que a inteligência emocional faz a diferença na vida das pessoas, e que bom estar trazendo isso para as pessoas que estão assistindo. Essa TV nova, linda, gostei muito. Legal, bom te receber aqui. Agradecer também a nossa equipe técnica, ao Toninho e ao Cláudio, que estão nas câmeras, toda a nossa equipe de suíte, e também a produção da Nina Chari. Obrigado também a Carolina Paz, que hoje correu com a gente aqui também na nossa produção. Agora, Vanessa, qual a importância, sendo bem clichê em relação ao nome do programa, mas a importância da inteligência emocional em processos que envolvam a nutrição, uma reeducação alimentar, enfim, hoje se fala tanto na questão da saúde e com certeza, já tentando induzir a tua resposta, a inteligência emocional tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver, né? Eu sempre falo que o ser humano é unidade mente e corpo. E a maior parte das pessoas que elas procuram um nutricionista, infelizmente elas procuram para mudar um shape e elas mudam o corpo. Então elas fazem a dieta para mudar o corpo. E aí elas voltam a engordar, voltam a ganhar aquela gordurinha, ou até procuram para ganhar massa muscular, daqui a pouco perdem a massa muscular. Por quê? Porque elas mudaram só o corpo. Pra gente ter um resultado pontual e duradouro, ele é muito importante a gente mudar a mente, mudar o corpo. Então isso eu percebi sempre desde o início da minha carreira, porque desde do meu primeiro semestre de faculdade eu já atendia como nutricionista numa clínica. E naquela época a gente só passava dieta para os pacientes, e a gente sabia que só passar uma dieta não garante que o paciente vai fazer ou não a dieta. Precisa muito mais, precisa trabalhar essa questão da psicologia. Porque se fosse só fazer uma dieta, a gente compraria uma revista, botaria no Google, pegaria a dieta e sairia fazendo. Então o mais importante mesmo é mudar o comportamento, mudar o pensamento, trabalhar toda essa questão da inteligência emocional, que aí sim vai fazer a diferença, né? Até existe um dado que, falando mais na questão do emagrecimento, que 90% das pessoas que emagrecem voltam a engordar. Somente 10% emagrece e fica magro, para sempre. Por quê? Porque as pessoas mudam só o corpo. Já quando a gente trabalha essa questão da psicologia, que eu vi muito a necessidade praticando, esses dados se invertem. 90% emagrece e fica magro, só 10% volta a engordar. Então é muito, muito importante a gente trabalhar essa psicologia. Uso muitas técnicas no consultório com os pacientes. Uso terapia cognitiva comportamental, que eu gosto muito. Uso programação neurolinguística. Então, tudo isso vai agregando e vai fazendo a diferença, né? Agora, como é importante, que eu sempre ouvi de profissionais da área, e até semana que vem, um desses amigos vai estar aqui, que é o Everton Botega, que fala justamente dessa ligação que tem a questão da psicologia, da própria questão da nutrição e da parte física. Isso. E não adianta só cuidar da parte física se não cuidar da nutrição, né? Se não cuidar da alimentação. E o exercício talvez seja também é mais muito importante, né? tá? Claro, se dormir, tem muitas coisas importantes, mas as pessoas às vezes falam, exercício não precisa. É possível emagrecer sem exercício? Até, tá? Porque quando a gente quer emagrecer, a gente fica 24 horas do dia fazendo dieta. Exercício é meia hora, 1 hora, 2 horas por dia. Então a dieta ela é mais importante. Só que também eu nunca vi nenhum paciente meu emagrecer e se manter magro só com a dieta e com a psicologia. O exercício ele vai ajudar muito também na questão da manutenção. Por quê? Porque, por exemplo, eu emagreço e não faço exercício. Eu tenho que ser perfeita pro resto da vida. Eu nunca vou poder tomar uma tacinha de champanhe, tomar um cálice de vinho, comer um quichezinho, comer uma torta. E a gente não é assim. A gente tem que ter a flexibilidade, o prazer de, às vezes, comer algo errado, beber algo errado. E para ter essa flexibilidade, é importante que a gente tenha um metabolismo acelerado, um metabolismo bom,
E aí entra o exercício, ele é muito importante. Então, é a mente, é a dieta, é o exercício, tudo se complementa. Eu costumo dizer, a partir desses ensinamentos que eu obtive, de que, na verdade, tudo realmente está aqui, né? Exatamente. O desejo por um doce, um desejo por um refrigerante, o desejo por uma cerveja, tudo está na mente. É uma questão da gente educar a mente nisso. Isso, por isso exatamente. que essa ligação, ela é muito complexa e importante. Né? E assim, às vezes as pessoas me falam assim, eu vou consultar uma vez contigo e tu passa a dieta e tá tudo resolvido. Na verdade, não. Eu até digo, aquela pessoa que tem intenção de consultar uma vez comigo, é melhor não consultar. Por quê? Porque tanto o consultório de nutrição, que realmente trabalha com a inteligência emocional, com a mudança de comportamento, ele é como se fosse um consultório de psicologia, onde o que faz a diferença é o acompanhamento, não uma consulta. Uma consulta a gente conhece o paciente para montar um plano 100% personalizado para ele, diferenciado, e o que vai garantir se ele vai fazer ou não é justamente o acompanhamento. Eu sempre digo, a terapia eu também gosto muito, mas a terapia é uma coisa que a gente investe 2, 3, 5 anos, legal, indico. Já a nutrição a gente vai investir 2, 3, 5 meses, então é uma coisa que a gente investe por um curto espaço de tempo, mas também vai aprender muito e é pro resto da vida. Mas é importante esse acompanhamento por uns 2, 3, 5 meses para aprender pro resto da vida. E aí nas consultas a gente vai trabalhar a técnica das dietas e também toda essa questão de programação neurolinguística, terapia cognitiva comportamental, a dieta do pensamento, para mudar o comportamento de verdade. E o que eu acho que é fascinante também é que é exemplo de outras também questões ligadas à inteligência emocional, o teu paciente, é assim que se coloca? Uhum, paciente, o cliente, isso. O paciente, ele precisa querer aquilo. Isso. Tanto é verdade que existe, né, a primeira consulta, como você disse, a reconsulta a partir do prazo estabelecido por vocês para resultados. Isso. Mas é principalmente fundamental de que quem vai consultar com uma nutricionista tenha a ideia, eu estou vindo aqui porque eu quero emagrecer, ou porque eu quero ter uma alimentação saudável, ou porque eu quero ter meu corpo definido, enfim, os desejos são todos. Todo um desejo que precisa, uma disciplina que é importante e que tudo isso tem que ser trabalhado. Claro que às vezes eles querem, mas eles não têm muita motivação para isso. Então a gente também pode trabalhar essa questão da motivação, que a gente usa uma técnica que é chamada entrevista motivacional, que a gente identifica qual é o estágio que o paciente está. Porque primeiro a gente tem aquela questão da negação, né? O paciente, ele diz que ele quer emagrecer, as pessoas inclusive falam que o paciente, ou a pessoa, enfim, que precisa emagrecer, que vai fazer bem para a saúde dela, e ela começa a negar, seja para ela ou para as pessoas. Ai, não preciso, porque eu tô bem, eu não sou modelo, eu não vivo para isso, eu fiz meus exames sanguíneos recentemente, tá tudo ok, então eu não preciso, eu acho muito fútil pensar no peso. E aí ela começa, num primeiro momento, às vezes, negar para as pessoas, ou negar para ela mesma, de que ela precisa emagrecer. E aí existe o segundo estágio, que é o momento que as pessoas ainda continuam falando que essa pessoa precisa emagrecer, se bem que às vezes quando a pessoa tem uma gordurinha localizada, ninguém fala que a pessoa precisa emagrecer, aí é a pessoa conversando com ela mesma de que ela precisa emagrecer, mas é o momento que ela reconhece para o mundo ou para ela, precisa emagrecer. Tá afetando a minha autoestima, tá afetando a minha saúde. Tudo bem que meus exames ainda estão ok, mas com certeza eu teria mais saúde se estivesse me cuidando. Mas sabe o que é? Eu vou começar a dieta amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Então, o segundo estágio é o momento que o paciente ele reconhece que ele precisa emagrecer, mas ele não consegue começar. E aí eu sempre digo até dica para quem está assistindo, não deixa para começar amanhã. Né? Amanhã eu vou no super, amanhã eu começo. Comece já. Começar na segunda-feira. A dieta na segunda-feira nunca começa. Não, é. Então, por exemplo, hoje é dia de começar. Hoje é domingo. Vamos imaginar que hoje era domingo e que a gente já tomou café da manhã e que eu já almocei o churrascão. Já faz um lanchinho certo, já janta certo, sempre é dia de começar. Porque se a gente deixa para começar amanhã, a gente até começa, mas às vezes a gente começa e fica 1, 2, 3 dias em dieta aí, cai fora depois. Para começar e ficar em dieta, é começar agora, para sempre. Já vai no super hoje, né? Infelizmente, eu acho que aqui em Porto Alegre a gente não tem supermercado 24 horas aberto, mas em Canoas tem. Porque às vezes os pacientes estão lá constando comigo 9 da noite. Mas o super vai fechar. É verdade. Então vai amanhã de manhã. Tem que ser amanhã. Mas em Canoas tem um super que fica 24 horas aberto, que já ajuda. Né? Olha aí, já o pessoal de Canoas, aí, da região metropolitana, ou da Zona Norte, está mais pertinho, já não tem desculpa. Tem que ir, né? Estamos conversando com a Vanessa Leite, ela é nutricionista e está falando da importância da inteligência emocional
emocional em processos de emagrecimento e de reeducações alimentares. Agora, Vanessa, eu até compartilhei aqui, todos os convidados também em casa, no Facebook, estamos ao vivo também, além dos canais 24 e 524 da NET. Compartilhei já aqui, ó, no meu Facebook pessoal, tá aqui já o programa ao vivo no Face, e aqui você pergunta e a gente traz também os questionamentos para a Vanessa Leite, aqui no nosso Inteligência Emocional. Estamos em intervalo já, Nina? Tá na hora? Ainda não? Daqui a pouquinho o intervalo. Então tá, vamos lá com mais questões. E a minha questão agora é exatamente sobre... Se fala muito sobre coach disso, coach daquilo, alguns têm a sua especialidade também em programação neurolinguística. Existe o coach nutricional, ou nutricionista, Sim. ou coach alimentar? Sim, existe o coach de emagrecimento, o coach da nutrição, que a gente trabalha justamente com essas ferramentas para mudar o comportamento para sempre, né? Não só para o momento. E aí tem todas umas técnicas que a gente usa, de pergunta para os pacientes, até às vezes relembrar o que ficou mais marcado na consulta última dele, quais são as dificuldades, incentivar o que ele tem de bom. Então isso a gente realmente usa e é muito bom. Na minha clínica eu uso um pouco de coach, um pouco de terapia cognitiva comportamental, um pouco de programação neurolinguística. Até uma coisa que foi muito interessante para mim, porque eu comecei a atender já desde o meu primeiro semestre de faculdade, né? A faculdade levam 4 anos. Quando me formei, já montei o consultório, já estava atendendo. E aí, nesse processo, nesses primeiros 3 anos de carreira, que eu estava formada, eu não fazia nenhuma especialização na área da nutrição, porque eu sabia que o mais importante era a psicologia. Então, eu fiz vários pós de transtornos alimentares, vários. Inclusive, eu tive uma terapeuta, que não era uma terapeuta que me tratava, era uma terapeuta por 3 anos, que eu contava todas as situações dos meus pacientes, sem identificar nome, enfim, como é que era, como é que não era, para ela me orientar da parte da psicologia, como ajudar os pacientes. E isso foi muito bom para mim. Uma ferramenta também que ela me ensinou e eu utilizo até hoje com os pacientes é o diário alimentar. O que é o diário alimentar? É um diário onde ele vai escrever tudo que ele come e bebe diariamente. E aí também tem toda uma ferramenta que não é só escrever num bloquinho, é uma planilha onde a gente vê todos os cafés da manhã, todos os lanches, e isso também faz toda a diferença, né? Às vezes as pessoas pensam, isso é bobagem. Que começou a praticar só em escrever o que está comendo, a gente já começa a se dar conta, a gente já começa a ter as escolhas mais saudáveis, já começa a pensar. E por mais que erre, vai errar um pouquinho menos. Esse diário, ele é muito, muito, muito importante. Essa do diário eu não sabia, é boa mesmo. Faz a diferença. E tem gente, né, a gente personaliza bem os tratamentos. Tem paciente que diz, Vanessa, não gosto de escrever, então eu mando por e-mail e aí o paciente escreve no computador. E tem gente que ainda não gosta, aí eu peço para tirar foto de tudo que come. Também é bom. E às vezes alguns tem gente que nem precisa, já posta direto no Instagram que tá... Mas tem uns que dizem assim, é meio brega tirar foto de comida. Eu falo, mas tem que ter, faz parte do seu tratamento, faz parte da mudança de comportamento, eu quero que tu aprenda, e aí vai ajudando. Então a gente tem várias ferramentas para agradar o paciente. Bom, a gente vai fazer um intervalo agora, na volta vou voltar, é claro, com a Vanessa, e aí vamos tentar tirar alguns mitos e verdades que envolvem aí as questões de emagrecimento e dicas de nutrição também. Aliás, muito legal reencontrar a Vanessa, eu conheço a Vanessa de algum lugar quando ela chegou aqui. E aí forcei um pouquinho a cabeça aqui, lembrei lá do Colégio Farroupilha, né? Isso mesmo. Onde trabalhei lá no querido amigo José Zanona, lá no Bar do Zé, do Colégio Farroupilha. Quem é do Farroupilha conhece o Bar do Zé. E muitos prensados lá a Vanessa consumia naquela época. Não é verdade, não é verdade. Não, ela falou pra mim a minha mãe não deixava. E era bom, hein? Era muito bom. Eu acho que eu devo ter comido uns 5 prensados na vida. Minha mãe não deixava. Ela dizia, Vanessa, tu vai engordar, não come. Aí eu levava uma frutinha, uma barrinha, mas ele era uma delícia. Eu tenho vontade de ir até hoje comer esse prensado. Eu acho que eu vou lá também, me deu vontade de ir lá no Zé. Abraço ao Zé, ao Nilo, ao Mário, a toda a turma lá da família Zanona, queridos que moram no meu coração. Bom, a gente já volta daqui a pouquinho após o intervalo com o nosso Inteligência Emocional, hoje também aliando esse assunto à nutrição. Já voltamos. Voltamos com o nosso Inteligência Emocional nesta quinta-feira aqui na RDC TV, sempre às 11 horas da manhã da quinta-feira, o nosso Inteligência Emocional ao vivo, com a sua reapresentação no domingo às 10h30 da noite, fechando a programação aqui da RDC TV, logo depois da jogada final com o Cadu Oliveira. Hoje no Inteligência Emocional recebo Vanessa Leite, nutricionista, que utiliza técnicas de programação neurolinguística e inteligência emocional para os seus pacientes. Eu, conforme disse no primeiro bloco,
você participa também conosco através das redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, nas redes sociais da nossa RDC TV, você participa da nossa programação e, é claro, também do Inteligência Emocional. Bom, Vanessa, eu terminei no último bloco dizendo que íamos falar de alguns mitos e verdades em relação à nutrição, dicas e tudo mais. Entretanto, eu quero só voltar um pouquinho, você falava sobre a entrevista nutricional, é isso? Entrevista motivacional. Para motivar os pacientes, eles reconhecerem os estágios. Como jornalista, eu me interessei também por isso. Me dá mais detalhes disso, como é que funciona esse processo com os pacientes? Então, a gente utiliza uma consulta, né? Então, onde eu vou descrevendo todos os estágios, que eu já descrevi o primeiro ali, que é a negação. Depois, o paciente, ele reconhece que ele quer emagrecer, mas ele não consegue começar. E o terceiro passo, eu falo para vocês o terceiro, o quarto e o quinto, tá? O terceiro passo é o passo da determinação, onde, beleza, quero emagrecer, vou procurar ajuda. Vai na nutricionista e paga a nutricionista. Vai no super e compra tudo e passa o cartão de crédito. Vai na academia, se matricula o ano inteiro, tem a cara de pau de assinar 12 cheques para se matricular o ano inteiro. Compra até um kit congelado. E paga e se sente em tratamento porque apenas pagou. Você viu, rodou aí no WhatsApp, eu acho, é um bloquinho desses grupos de humor da menina fazendo a inscrição e dizendo, não, eu não vou fazer, mas eu quero fazer a inscrição porque eu tenho que me sentir exatamente como você isso é bom, colocou. eu preciso, para Muito mostrar legal. aos pacientes. E a moça, olha, não vou fazer, mas eu quero fazer o plano aí, o top que tem. E aí ela, mas moça, não vai fazer? Não, não vou fazer. E a vendedora tenta argumentar para ela, se você não vai vir, não faça. E o pior é que as pessoas se sentem aliviadas por pagar. Mas na nutrição a questão não é pagar, a questão é muito mais de mudar o comportamento. Eu sempre digo para todos os pacientes, né? No consultório a dieta não é como comprar uma roupa, né? Porque uma roupa eu dou tanto e levo tanto para casa, é bem calculado. Se um paciente ele investe na minha consulta de um colega e não fizer as nossas prescrições, não estiver entregue para as mudanças de comportamento alimentar, nada vai mudar. Então é importante que ele esteja conectado, sincronizado com o nutricionista, né? Então essa é a terceira fase, que é a fase da determinação. A quarta fase é a fase muito importante, é a fase da ação, onde ele faz a dieta, ele faz o exercício, ele faz o diário, ele pensa antes de comer, ele pratica as técnicas ensinadas. E a quinta fase é a fase de manutenção. Quando eu digo que é a fase de manutenção, muitos pacientes e pessoas me dizem, é o momento do shape ideal. Não, às vezes falta emagrecer 2 quilinhos, falta ganhar tanto de músculo. Só que a gente considera a fase de manutenção quando o paciente está fazendo a dieta e ele gosta da dieta. Ele se sente bem em comer leve, ele se sente bem em comer fracionado, ele gosta de fazer exercício e é quando ele se imagina neste estilo de vida, de dieta e exercício para o resto da vida. Com tranquilidade, com prazer, né? Claro, é possível fazer com prazer? Sim, desde que tenha a flexibilidade. Então a gente fala tudo isso para o paciente e a gente reconhece juntos, paciente e eu, qual é o momento que ele está. Qual é a fase que ele está? E quais são os próximos passos para pular de fase? Porque a gente não consegue pular muitas fases. Se eu estou na 1, eu vou para 2. Se eu estou na 2, eu vou para 3. Então, a gente vai vendo os passos para o paciente ir evoluindo. Então, isso é muito importante, até porque às vezes eles acham que eles estão pior e nem tão. E é importante também, às vezes, que o paciente reconheça que ele gosta da dieta. Eu gosto de comer salada. Tudo bem que eu também gosto de comer o nhoque, mas eu gosto. Quando o paciente começa a reconhecer que ele também gosta do estilo de vida saudável, ele se sente mais encorajado. Então, isso também é uma técnica para ajudar na questão da motivação. Eu acho que o resultado visual também, ele acaba empolgando, né? Sim, muito. Como leigo na nutrição, eu até tenho dietas que eu tento seguir, não consegui seguir um bom tempo e agora dou essas escorregadas que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu acho que o resultado físico é o que mais motiva também, né? Motiva muito. E também a saúde, a respiração muda, o ânimo, essa questão de vou fazer dieta e o meu cabelo vai ficar ruim, vou ficar desanimada. Isso é dieta desequilibrada. Dieta equilibrada, com nutricionista personalizada, ânimo pro trabalho, respira melhor, a pele fica melhor, tudo. Por mais que seja uma dieta de emagrecimento restrita, tudo melhora, assim. Então a dieta ela é muito potente. Muitas vezes os pacientes me dizem, nossa, eu estava aqui, estava desempregada, estava fumando, estava comendo errado, aí eu comecei a fazer a dieta, parei de fumar, arranjei um emprego maravilhoso. A vida muda, né? Às vezes, eu vou pensar em dieta, é fútil, você tem outras coisas para pensar. Não é fútil. Quando a gente pensa em dieta, a gente pensa em saúde, a gente se cuida, a gente começa a se amar e tudo vai fluindo e o equilíbrio é encontrado. E a vitalidade e tudo mais, né? E só vai pra frente, Muita gente participando aqui, a Júlia Martins está dizendo que está ótima entrevista, muito obrigado. O Vinícius da Silva Alves, ótimo programa, Fabiano. A Manuela
FS aqui no Facebook. Os nutricionistas podem utilizar ferramentas da terapia cognitiva, que você falava aqui, comportamental, mas é ideal um tratamento transdisciplinar junto com um psicólogo especialista em TCC, uma vez que as mudanças emocionais podem gerar a necessidade de um suporte psicológico mais específico e profundo ao paciente. Importante. O Guilherme Carvalho dos Santos, uma ótima entrevista, um assunto relevante. O Rubinho Bandeira, parabéns, baita programa. Tem fundamento que ela disse também. Sim, né? É muito importante, né? Nós temos psicólogos, terapeutas para indicar para os nossos pacientes, e nós, nutricionistas, por mais que a gente tenha formação em terapia cognitiva comportamental, né? Não são todos que têm, mas os que têm, a gente pode utilizar essas técnicas ligadas à alimentação. Né? Aí o paciente, mas eu tô com um problema no meu relacionamento. Aí não, né? É claro que ele pode colocar, a gente pode escutar um pouquinho, mas não é a nossa área, né? A nossa área é trabalhar essas técnicas tudo ligado à alimentação. E aí quando a gente vê que está entrando outras coisas, imediatamente encaminha para o psicólogo. Aí mesmo que às vezes não entre, a gente sente a necessidade de encaminha, porque é aquilo que eu falei, né? Trabalhar a mente, trabalhar o corpo, trabalhar o exercício, a pessoa só tem a fluir, né? A meditação também acho muito bom, a gente também tem especializações na área da meditação, algumas meditações ligadas à dieta, alimentação, a gente pratica no consultório. Inclusive, existe uma meditação comendo chocolate. Olha aí. Para o paciente aprender a mastigar. chocolate sem açúcar ou com açúcar? Não, chocolate com açúcar mesmo. Né? A gente faz uma meditação com chocolate com açúcar, chocolate deliciosos, e também faz uma meditação com nozes, castanhas, para o paciente realmente aprender a meditar, tudo isso eu gosto, estar pleno. Ou talvez quem não gosta, né? Tem gente que não gosta tanto, né? Essa meditação é um chocolate, são 3 pedacinhos de chocolatinho. Alguns pacientes comem 2, outros comem 3. É bem interessante. A Nina Charles já se interessou por essa dieta, já brilhou lá os olhinhos, quer saber como é que funciona. Agora, Vanessa, você falou sobre essas dicas aí. É interessante que todo esse processo, para que seja saudável, que se procure realmente toda essa equipe, dá para dizer, multidisciplinar, né? O nutricionista, o psicólogo, a parte física, enfim, é realmente muito importante. Uma equipe que é lindo pedir ajuda, porque às vezes a gente pensa, eu consigo sozinho, mas não. É muito bom ser mimado, é muito bom ser cuidado por profissionais. E às vezes a gente pega a dica de alguém que não é um profissional, que não está capacitado para cuidar. E aí, tendo orientação, melhor. Uma coisa que é super importante a gente falar é a diferença de lapso e recaída. Tá? O que é lapso? Eu tinha falado que é interessante. Muito importante, porque às vezes vocês acham que estão em recaída e não é verdade recaída, é um lapso. Né? O que é um lapso? Digamos que eu vá para Gramado, aqui na Serra Gaúcha, e coma um fondue. Queijo, carne e chocolate, aquele completão. Isso é normal. Isso é ter flexibilidade. Isso é não ser extremista. Aquela pessoa que, eu vou fazer tudo certo, agora eu vou fazer minha dieta impecável, nunca mais eu vou errar, eu vou malhar todos os dias. Daqui a pouco essa pessoa cansa da nutricionista, cansa do tratamento e larga o tratamento. É importante ter essa flexibilidade de comer de vez em quando errado, beber de vez em quando errado. O problema é quando do lapso ele vira recaída. Então tá, já que eu comi o fondue, amanhã eu vou tomar um café da manhã mais calórico, mais gorduroso, e aí eu já vou almoçar feijoada, e aí eu já vou jantar a feijoada, porque já que eu comi isso, eu vou comer aquele outro. A pior inimiga do emagrecimento ou da manutenção do peso é já que eu comi isso, vou comer aquele outro. Então, assim, se vocês errarem, não fiquem, que horror, eu sou o fim. Vocês são humanos. A flexibilidade, comer de vez em quando errado, é o segredo da imortalidade de um estilo de vida saudável. Então, errar de vez em quando é ótimo, é perfeito. O importante é retomar. O mais importante não é começar uma dieta. Qualquer um começa uma dieta com qualquer nutricionista, enfim. O mais importante é retomar. Então, vamos voltar para essa questão de Gramado, né? Fui para Gramado esse final de semana que passou, comi um monte de coisa errada. Se perdoa e retoma. Agora, aquela pessoa, fui para Gramado, comi um monte de coisa errada, já cheguei em Porto Alegre, já passei no fast food e comi. Ou passei no postinho de gasolina e comprei o cachorro quente porque era o que estava prático. Não. Então, assim, se deu conta do que deu errado, do que fez errado, atitude. Vai no super, compra o peixinho, compra a salada, ou já tem em casa. Então, se deu conta, começa. E não deixa para começar amanhã. Começa hoje. Sempre é dia de começar. Deixar para amanhã não vai, né? Hoje é terça-feira, é dia de começar a dieta para quem está assistindo. Quinta hoje. Hoje é quinta, tô louca. Mas agora, Vanessa, é interessante isso que você colocou, porque até fugindo um pouco da inteligência emocional, mas trazendo para a nutrição em si, é que isso é comum de acontecer e as pessoas se culpam. Eu sou um que quando eu faço essa, como é que é, o já que eu comi isso, vou comer aquele outro. Quando eu faço isso, eu me sinto culpado. Puxa, mas eu almocei tranquilo, tinha que almoçar, o arroz integral, o frango, mas aí fui na sobremesa.
Aí eu me sinto culpado que eu fui na sobremesa. Mas é eventual. Uma vez, 2 por semana. Tá errado, tá certo. Tá certo. Vou te dizer ainda assim, uma coisa maravilhosa. É bom errar de vez em quando, pro emocional, e é bom pro organismo, pro metabolismo. Mas eu me sinto culpado. Mas agora tu vai aprender a não se sentir culpado. Não vou sentir mais culpa. Tá, agora eu vou aprender. Deixa eu te dar um exemplo. Presta atenção, que é importante. Se tu tá sempre na mesma dieta, tu tá sempre dando o mesmo estímulo, daqui a pouco teu metabolismo diminui, daqui a pouco tu não responde bem. Quando tu come algo errado, isso dá uma mexida, dá um estímulo diferente, teu metabolismo funciona. Então, assim, na minha metodologia, para quem quer emagrecer, eu prescrevo uma refeição livre na semana, onde o paciente pode comer e beber o que quiser por 1 hora. Nas dietas de manutenção tem mais, por 1 hora, né? E isso é ótimo. Tem alguns que me dizem, Vanessa, eu não quero fazer refeição livre. Eu digo, por favor, faça. Porque eu quero dar um estímulo diferente no teu metabolismo. Porque se tu não fizer, daqui a pouco o teu metabolismo vai diminuir. Então, quando tu comer algo errado, tem 2 coisas que tem que pensar. Foi um lapso, importante retomar. E ele ativou meu metabolismo, melhorou meu metabolismo. Só que se tu continuar errando, aí não melhorou o metabolismo, aí vai estragar, vai acumular gordura, né? E outra coisa que é importante também a gente pensar, é questão do pensamento. Tudo que a gente come contabiliza. Só não contabiliza se for na refeição livre. Então, eu comi errado agora no almoço, tão de tarde, já vou comer um cachorro quente. Vai contabilizar. Retoma que dá certo, né? Se a gente for pegar pessoas que são magras, que são saudáveis, mas nunca procuraram um nutricionista, e a gente for fazer umas entrevistas com eles para descobrir o que eles fazem. Poxa, nunca foi nenhuma nutricionista e tá ótimo. E tá ótima. O que tu faz para não comer essa coisa errada? Eu penso que eu já comi errado. Eles falam. Eu penso que minha calça jeans está apertada. Eu penso, hoje quinta, eu penso que no final de semana eu vou comer algo errado, não vou comer agora quinta. Então as pessoas pensam. Isso é uma das coisas que a gente usa muito nas questões da psicologia, do emagrecimento. Pensar antes de comer. Agora entrando para a nutrição também, que é muito importante. Tô com fome, e as pessoas magras também, o que tu faz para não comer? Além de pensar, elas dizem, tomo água. Então, água é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente está com fome e não é fome, é falta de hidratação. Mas também não vale, vou ficar tomando água e não comer, porque aí estraga o metabolismo. Então, tem todos os cuidadozinhos, né, que tem que ser feitos. Muito legal, grandes dicas, hein, pertinho do almoço. Daqui a pouco vem aí o Rio Grande em Movimento, você já vai estar almoçando, já sabe que tem as dicas aí que a Vanessa está nos passando e que tem, evidentemente, muito a ver com o tema do nosso programa Inteligência Emocional, que volta daqui a pouquinho, após o intervalo. Voltamos com o nosso Inteligência Emocional nesta quinta-feira, ao vivo aqui na RDC TV, antecedendo o Rio Grande em Movimento, com o Rogério Forcolém e com a Lilian Abelin. E lembrando que esse programa também tem uma reexibição no domingo às 10h30 da noite, fechando a programação da RDC TV. Você participa através das redes sociais, muita gente participando aqui, o Leonardo Oliveira Contursi, grande Léo, um abraço, o Moavécia, também homem do rádio, com a gente assistindo o nosso programa através das redes sociais e participando através do Facebook aqui da RDC TV. Vanessa Leite, ela é nutricionista e utiliza técnicas de inteligência emocional, de programação neurolinguística para os seus pacientes. E também nos dando, evidentemente, que está perto do meio-dia, dicas aí para você que quer ter uma alimentação mais saudável ou equilibrada. Bom, ela deu há pouco aqui uma dica que até uma dica de meditação com chocolate, com açúcar, mas é maravilhoso. Exatamente. Eu ia te perguntar e você no intervalo me falou, pois eu tenho uma dica sobre para as pessoas, é uma dieta do vinho e da espumante. Isso, eu chamo a dieta do vinho e do espumante. Que maravilha. Onde eu permito, não todos os pacientes que têm perfil e que podem, beber um pouquinho diariamente, né? E porque eu sempre falo que é importante que o paciente seja feliz, que ele goste, que ele tenha flexibilidade. E às vezes algumas pessoas deixam de procurar um nutricionista porque pensam, vai me cortar totalmente a bebida. E aí deixam. É possível utilizar. Claro que no primeiro momento que o paciente me procura, a gente tira, porque a gente precisa entender como é que é o metabolismo, como é que está o organismo dessa pessoa. Mas em seguida, se o paciente tiver disciplina, estiver no acompanhamento nutricional, é possível colocar com moderação. Inclusive, existem vários benefícios para colocar, que é a questão do prazer, de ter antioxidantes, de dar uma relaxada, ajudar no sono. Colocar isso. Existem benefícios também proporcionados pelo vinho ou pela espumante? Sim, inclusive existe meditação com vinho também. Também? Uma mas garrafa. Essa eu nunca apliquei no consultório. Uma garrafa qualquer um medita, né? Essa da meditação eu nunca apliquei no consultório, já pratiquei em palestras que eu dou, né? Porque é mais descontraído. No consultório, o paciente está lá, vai voltar a dirigir
corrigir, enfim, nas palestras sim. Né? Claro que eu, quando estou dando uma palestra, eu não faço a degustação com eles, as pessoas fazem, mas eu oriento tudo, também é muito bom. Mas uma coisa que é legal de apreciar, assim, que quem bebe vinho escolhe, faz uma harmonização mais perfeitinha, coloca uma salada, coloca um peixinho, faz uma questão toda alimentar bacana e vai bebendo devagar. Já o bebedor de cerveja, que já me pediram 1000 vezes, Vanessa, faz a dieta de cerveja, faz a dieta da vodka, não dá. Por quê? Porque tem muitas calorias, tem muito carboidrato e o que bebe cerveja, normalmente ele bebe mais, não é aquela coisa, vamos, tudo bem, tem a cerveja artesanal, vamos apreciar, mas já é uma quantidade maior, já não tem a questão de vou combinar com um prato, então o vinho ele é bem mais interessante, né? E até para dar uma assustada no pessoal que está assistindo sobre a cerveja, eu sempre brinco com os pacientes, e que é uma brincadeira verdade, que a cerveja é como se a gente pegasse um pão francês, batesse o liquidificador e tomasse. E, tipo, líquido, a assimilação muito rápida. Então, engorda. Né? As dietas de emagrecimento que mais funcionam hoje são dietas com mais proteína, são dietas com menos carboidrato e normal de gordura. Essas são as dietas que têm mais resultados, que a pessoa consegue manter mais a massa muscular, que é muito importante, e consegue manter esse resultado, né? Porque o pessoal hoje está super exigente. No passado, todo mundo, quero ser magro, né? Magro, e não estava nem aí para massa muscular. Hoje o pessoal está exigente, tem que estar mesmo. Eles querem emagrecer e querem preservar ou ganhar massa muscular. E é até interessante, porque as pessoas que mais vivem são as pessoas que são mais magras e são pessoas com mais massa muscular. Então, essa preocupação que o pessoal está tendo hoje, ela é válida, ela é importante. Agora, e não me deixa dúvidas que para que se tenha êxito num processo de uma nova dieta colocado por uma nutricionista, de que se trabalhe muito o emocional, né? Que se trabalhe muito a mente. Para que ela adquira um novo hábito, que ela faça ali a técnica dos 21 dias, não sei se você pratica ela, mas de todos os dias, determinado horário, até a questão não sei se você utiliza das 3 horas para alimentação, algo, existe não isso também? Não necessariamente de 3 em 3, né? Mas a gente tem um fracionamento bem importante das refeições, porque às vezes pode o paciente ficar umas 4, 5, 6 horas sem comer. E também existem outras técnicas, que é o jejum intermitente, que eu utilizo para pouquíssimos pacientes. Mas, assim, no passado, né, os estudos só mostravam que o jejum emagrecia, mas também que perdia massa muscular. Então a gente ficava mais assustado ainda porque os estudos, poxa, perde massa muscular e não é legal. Claro que, de repente, para um paciente com muita obesidade, 150 quilos, se ele perdesse um pouco de massa muscular, a gente não se importaria. Né? Mas hoje em dia os estudos recentes, mais deste ano, estão mostrando que é possível fazer o jejum, emagrecer e conseguir preservar ou ganhar massa muscular. Mas para fazer isso é muito importante o acompanhamento nutricionista, a suplementação. E mesmo assim, eu não tô nem aí para minha massa muscular, não façam jejum sem o acompanhamento, porque isso pode desmaiar, dar morte, é muito perigoso. Então, para fazer o jejum, nem pensar pegar a dieta da manicure, dieta da amiga, dieta da revista, tem que ter um acompanhamento, por favor, né? E mesmo eu, nutricionista, eu utilizo para poucos pacientes, porque muitos pacientes não têm o perfil para isso, podem ficar fracos, pode diminuir o treino, pode perder músculo. Então, é uma estratégia que a gente utiliza pouco, né? Claro que tem colegas meus que utilizam mais, mas eu uso pouco porque eu acredito mais na reeducação alimentar, na mudança de comportamento e sempre visualizo, enxergo e sei que é importante o paciente entender o porquê das coisas e é importante que ele goste da dieta. Eu sempre digo, na minha metodologia, eu tenho a missão de fazer o paciente se tornar um expert em nutrição, que ele saiba tudo de nutrição e que ele goste. Aí sim, ele vai fazer a dieta. Porque assim, se eu digo, olha só, come esse iogurte e não te digo por quê, talvez você vai trocar o iogurte pela banana. E o iogurte é uma coisa que é um alimento que tem carboidrato, que tem proteína, que tem a gordura, que tem uma quantidade toda específica. A banana é só carboidrato. Então não é a mesma coisa. Agora, no momento que eu explico ao paciente, eu quero o iogurte, porque isso, porque esse horário, esse lanche, ele entende mais. E aí ele vai se esforçar para encontrar o iogurte e não trocar pela banana. Ou se ele tiver que trocar por alguma coisa, ele vai trocar, de repente, por um alimento que realmente seja equivalente, por exemplo, um leite com whey, um pão integral com ovo. Então, ele vai saber fazer a troca, mas ele vai se esforçar mais porque ele entendeu. Então, tudo é questão da mente mesmo, do conhecimento, né? E essa coisa de só pegar uma dieta e não ter um acompanhamento, eu não acredito. Até pode ter um resultado por um tempo, mas a pessoa volta depois pro estilo antigo. Eu já ouvi muito aquela história, tô fazendo uma dieta que tá dando resultado, me passa aí que eu quero igual. Isso. Mas depende muito de cada biotipo, né? Exatamente. Todas as dietas lá no consultório, elas são 100% personalizadas para cada paciente. Eu até estava contando para uma paciente uma coisa que aconteceu.
Há um ano atrás, né, tem uma dieta que eu adoro, que eu chamo dieta spa, que é um estilo que eu vou personalizando para cada paciente. E um paciente meu, uma paciente minha, não sei quem foi, passou para uma pessoa. E aí a pessoa praticou essa dieta por bastante tempo, não sei como, não sei nem como praticou, e a pessoa me mandou um e-mail. Oi, Vanessa, tudo bem? Eu peguei a dieta com um paciente teu, minha amiga, não falou o nome, e eu tô agora um mês sem menstruar, já tô fazendo há bastante tempo. O que seria? Não sei, entende? E quando a gente prescreve uma dieta, a gente diz, essa dieta aqui é pra ti. Ela é para 15 dias, ela é para 30 dias, e é possível passar algumas dietas mais radicais, porque existe o acompanhamento. Se não existe, já não existe dieta radical. Alguns pacientes até me pedem, Vanessa, eu quero uma dieta radical, mas eu só vou vir daqui um mês. Eu não, você só vai vir daqui um mês, não existe dieta radical. É uma dieta mais flexível. Agora, não, Vanessa, eu vou vir semana que vem. Aí a gente pode, porque existe o acompanhamento, né? Então, não peguem dieta, porque a dieta foi calculada para o teu amigo, pensando no peso, na altura, no objetivo, também o horário de trabalho, o local de trabalho, se tem geladeira, então tudo é personalizado. E uma coisa que é legal para mim, pode não ser legal para ti, não ser saudável. A gente até, por exemplo, as pessoas ficam, Vanessa, me divulga no teu Instagram qual é a marca do teu iogurte. O iogurte é para mim, por mais que seja uma marca, às vezes não é indicado para quem está assistindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisinhas. Muito legal. Vanessa Leite, nutricionista, e que utiliza a inteligência emocional, a programação neurolinguística para os seus pacientes. Aliás, a próxima questão que eu quero te fazer, antes lembrar que a Cleonice Ferreira, daqui a pouco vai aparecer na tela aí também, parabéns pelo programa. Está assistindo a gente a Cleonice Ferreira, o Guilherme Carvalho dos Santos, Rubinho Bandeira, Guilherme Carvalho dos Santos já citei, a Manuela FS, Vinícius da Silva Alves, Júlia Martins, muito obrigado a todos pelo carinho e a companhia aqui na RDC TV com Inteligência Emocional, acompanhando a entrevista com a Vanessa Leite. A tua formação na área da psicologia, visando o emagrecimento, qual foi, Vanessa? Então, na faculdade mesmo, durante a faculdade eu fazia cadeiras na parte da psicologia. Aí, saindo, eu fiz um pós em transtornos alimentares, anorexia, bulimia, compulsão. Fiz também a formação em programação neurolinguística e também a formação em terapia cognitiva comportamental. Que foi essa que a nossa telespectadora citou aqui, né? Isso, e todas essas, elas eram autorizadas e aprovadas para psicólogos, para nutricionistas e acho que também tinha algumas que eram para educadores físicos, né? Então, tanto o nutricionista quanto o educador físico pode lidar nessas questões onde o educador envolve exercício e onde envolve a dieta e está capacitado, né? E faz toda a diferença, né? Desde que eu utilizo isso, eu vejo todos os meus pacientes que fazem o acompanhamento comigo, olha, 95, 96% dos pacientes têm resultados e não voltam a engordar. É sério, o acompanhamento, porque às vezes até existem pesquisas que os médicos publicam, não existe nutricionista, que é muito difícil um paciente ir na primeira consulta e voltar, a maior parte não volta. Não vai para reconsulta. Para mim, olha, não existe, acho que na vida eu devo ter atendido acho que só 5 pacientes no máximo. E geralmente a reconsulta, e não vem a desculpa que tem que pagar, porque a reconsulta geralmente já está inclusa na primeira consulta. Depende. Né? Na minha, não. A tua não. Olha aí, eu já ia falar bobagem. Mas eu conheço muitos que, não, a reconsulta já está inclusa. Sim, é que assim, às vezes existe a reconsulta inclusa, mas é uma reconsulta de 15 minutos, onde só se entrega a dieta, né? E também, eu não sou muito... Não é aquele detalhista. Isso, todas as minhas consultas, elas duram 1 hora, eu não vou só entregar a dieta, eu vou ensinar o porquê, tipo, é a banana por causa disso, não, tu vai trocar por isso, eu mostro a fotinho. Então, não teria como, porque todas as consultas duram 1 hora, né? Às vezes até alguns dizem, Vanessa, deixa eu vir só 10 minutos. Não tem nem como encaixar, porque o paciente, a gente atende de hora em hora mesmo. A Vanessa ia cobrar aqui, Fabiano, falou que agora é contigo, é a consulta. Não, mas é que Mas existem colegas meus que têm. Inclusive, de repente, tem colegas que fazem uma reconsulta de 1 hora também. Mas a gente não faz, porque a gente gosta realmente da coisa bem personalizada, específica. O paciente está lá, é ele que vai ser atendido, não tem secretária me incomodando, não tem eu falando no WhatsApp com ninguém. Aquele momento é dele, né? E eu valorizo muito o tempo que um paciente meu investe comigo. Às vezes, eu tive um paciente que não morava em Porto Alegre, sempre ele vinha 4 horas de estrada para consultar comigo. E aí me perguntaram os familiares dele, mas não sente pena desse teu paciente, porque ele fica 4 horas dirigindo para vir aqui consultar contigo, faz a consulta e depois volta. Eu falei, não, eu acho ótimo. Porque ele tá 4 horas dirigindo, pensando, eu tô indo na consulta nutricionista, aí tem que estacionar, tem que subir o elevador, tem que chegar. Tudo isso faz com que a pessoa se empenhe mais pra dieta e valorize o tratamento. Esse que é mesmo, né? Então, é ótimo. Não tenho pena, pelo contrário, isso vai ajudar a saúde, a autoestima.
Que legal. Vanessa Leite, nutricionista, e que utiliza aí a inteligência emocional em seus processos de emagrecimento e demais questões ligadas à nutrição. Você participa conosco através do Facebook aqui da RDC TV, onde também o programa está ao vivo. Lembrando que também você pode estar assistindo esse programa no domingo. Ele está sendo ao vivo na manhã desta quinta-feira, às 11 horas da manhã. Começa às 11 da manhã até o meio-dia. E no domingo, às 10h30 da noite, fechando a programação da RDC TV, tem aí uma exibição do nosso Inteligência Emocional, que volta daqui a pouquinho já para o último bloco na edição desta quinta-feira. Voltamos com o último bloco do nosso Inteligência Emocional ao vivo nesta quinta-feira pela manhã aqui na RDC TV. Lembrando que o Inteligência Emocional também tem uma nova exibição no domingo deste mesmo programa às 10h30 da noite, fechando a programação aqui da nossa RDC TV. Você participa através das redes sociais, que a todo momento passam na tela para você participar, e também no Facebook. A Karine Barcelos Costa, parabéns, muitas dicas de nutrição. O grande Paulo Roberto Acosta, grande abraço, show, muito bom, parabéns, abraço. Muita gente participando, estou citando esses agora que entraram durante o intervalo, muita gente participando e deixando aqui o seu recado. Muito obrigado a todos que participam. Compartilhem o vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam também ter essas dicas todas que estamos passando hoje aqui no Inteligência Emocional com a Vanessa Leite, que é nutricionista e que utiliza a inteligência emocional, a programação neurolinguística para os seus pacientes. No último bloco, Vanessa, eu gosto de dar um resumo daquilo que a gente conversou e principalmente dicas efetivas para quem está nos assistindo, para quem assistiu o programa e que quer uma mudança nutricional a partir de agora, mas também com essa ajuda aí da inteligência emocional, que é fundamental. Quais são as dicas principais que você daria para aquela pessoa que está em casa agora e que está pensando em começar segunda-feira a sua dieta? Então, né? Muito bom, muito bom. A atitude é agora, então já vamos almoçar bonitinho, já fazer um lanchinho, vai no super, compra as coisas, pensa antes de comer, que é muito importante. E quando a gente fala também na questão do emagrecimento, muitas pessoas pensam nas calorias. E pensar em calorias é coisa do passado, porque se eu penso em calorias, às vezes eu posso comer um alimento que me estimule a vontade de doce, que me estimule a vontade de carboidrato, que me gere flacidez. Então tem muitas coisas mais importantes do que calorias quando a gente pensa em emagrecer ou manter o peso. Então uma das coisas importantes é melhorar o metabolismo, que existem várias técnicas da nutrição, ferramentas. E a outra é a questão da saciedade, que é muito importante, que eu vou deixar umas dicas aqui. Porque no momento que a gente... Saciedade, né? Porque a gente, quando quer emagrecer, a gente tem que fazer uma restrição calórica, malhar muito, isso gera um pouquinho de fome tudo bem. Muita fome dá compulsão, não é legal. Mas para não sentir tanta fome, a questão da saciedade ela é muito importante. Então, no momento que eu me sinto satisfeita, eu consigo comer menos, consigo ficar mais aderida na dieta. E aí, para sentir saciedade, é muito importante a gente trabalhar todos os sentidos. A gente tem que olhar, a gente tem que cheirar, a gente tem que mastigar um alimento. Até amanhã eu vou fazer uma live profissional com duração de 1 hora. Vou ficar só 1 hora ensinando saciedade para as pessoas que participarem desse meu live, né? Mas um resuminho, assim, para quem está assistindo agora é olhar, cheirar, mastigar um alimento. Então, por exemplo, vou jantar um shake. É legal? Terrível, tá? Ah, mas é um shake de proteína. Legal que ele é de proteína. Mas... o que é um shake? É algo líquido que a gente não mastiga e que não dá saciedade. Então, terrível, porque existem coisas que podem fazer a gente emagrecer agora, mas volta a engordar. E tem coisas que nem emagrece agora. Então, assim, jantar shake, nem pensar, terrível, porque aí dá compulsão. Por exemplo, vou almoçar agora um sanduíche. Também não é legal, porque por mais que o sanduíche a gente vá mastigar, a gente está olhando um sanduíche, a gente não está olhando um almoço. E aí daqui a pouco dá fome, daqui a pouco dá compulsão. E aí alguém pode estar assistindo, me escutando falar e dizer assim, ah, não, mas eu já almocei sanduíche e consegui continuar certinho a minha dieta. Mas às vezes a conta cobra, e não cobra hoje, cobra amanhã, cobra depois de amanhã. Então, por exemplo, hoje, acabei almoçando sanduíche e a conta cobra no sábado. Aí dá aquela fome louca no sábado, por quê? Porque almocei um sanduíche. Então é muito importante trabalhar. Tem que almoçar? Tem que almoçar. E é uma coisa, às vezes, que eu também me questiono, porque todos os meus pacientes mandam mensagem, eu passo meu WhatsApp pessoal para todos. Então, eu estou almoçando, respondendo mensagem. Isso é horrível. Eu tenho que almoçar e eu tenho que estar conectada com a atenção plena, que aí a gente faz essa questão da meditação, do mindfulness, na comida.
né? Não dá para ficar no celular, porque aí a gente fica concentrado no celular e a gente não visualizou, a gente não sentiu aquele alimento e aí vem a fome. Viu, Fabiano? Viu? Larga o celular. Isso aí. Tá, agora, por exemplo, a Vanessa, né? Às vezes na hora do almoço, que eu sempre almoço na minha clínica, né? E fico ali trabalhando, às vezes não consigo mesmo almoçar como deveria. Para compensar o meu erro, que também vocês podem compensar, aí a minha janta, eu paro tudo e olho para a comida. Então, assim, eu não consigo ser 100% perfeita, parar, ficar 20 minutos, 30 minutos observando a comida sem contato. Mas aí na janta aplica. Né? Então, assim, errei, aplica. Exatamente. Aí vem aquela história do lapso que você falava, né? Que pode acontecer o lapso no almoço, recupera no jantar. Outra coisa muito importante, que muitas pessoas, às vezes, que nunca consultaram comigo, mas veem o meu Insta e vê os meus videozinhos publicando e dizem que fez a diferença por ver o meu Insta, é que eu trabalho muito a apresentação dos alimentos. Eu vou tomar um chazinho, eu coloco numa xícara linda. Eu vou tomar um cafezinho numa xícara linda, eu boto uns grãozinhos de café. Então, eu vou comer um peixinho, uma salada de noite, que é muito pouquinho, é bom para ajudar a emagrecer. A salada tem que ser linda, o prato tem que ser lindo. E aí eu tô trabalhando o visual. E aí eu já me sinto mais satisfeita, né? E eu, não sei se tu é assim, por exemplo, se tu tiver um peixinho com uma salada linda, num prato maravilhoso, eu prefiro comer isso do que um nhoque com molho de queijo atirado. Admito que se o nhoque estiver lindo e a salada e o peixinho lindo, talvez eu prefira o nhoque, né? Mas eu procuro trabalhar a apresentação e assim, é importante, às vezes alguns pacientes chegam pra mim, mas Vanessa, eu continuo gostando do nhoque, eu continuo gostando do doce. Gente, a gente vai morrer gostando dessas comidas. A diferença é que a gente pode ter controle alimentar, pensar antes de comer e deixar essas comidas mais calóricas e mais gordurosas para nossa refeição livre. É normal, eu gosto muito do estilo do pensamento gordo e também gosto muito do estilo do pensamento magro, mas eu desejo para minha vida mais o estilo de vida magro porque me traz mais benefícios. Eu sempre falo para o paciente, pensa, vou comer uma torta. A torta eu vou comer em 1 minuto, 2, 5, 10 e depois eu vou ficar triste, chateada, meses chateada, anos chateada. Agora eu vou comer uma saladinha, um peixe que também vai durar 2, 3, 10, 20 minutos no ideal. Mas eu vou ficar leve, vou ficar bem, eu vou dormir bem, vou ter uma digestão bem. Então, a gente não tem que pensar só no momento, a gente tem que pensar no pós. E o pós, ele dura mais. Então, vamos fazer o momento ser interessante para o pós. Eu tenho uma questão para você para fechar, temos aí 13 minutos de programa. Como administrar, eu não sei qual é o nome disso, mas a gente sente o cheiro de um churrasco, por exemplo, maravilhoso, e você está lá comendo teu peixinho. Como é que você administra essa vontade que, em função também do nosso cérebro, é tudo aqui, nos dá a vontade de comer o churrasco e desistir do peixe? Então, para conseguir não comer o churrasco, embora é possível comer o churrasco na dieta também. A proteína tá liberada. Proteína vai. Mas, não posso comer o churrasco, eu tenho que comer o meu peixinho. Não, eu vou fazer o churrasco e depois eu me sirvo, depois eu programo o meu peixinho. Não, já assim, tá começando o churrasco, já coloca a salada, já coloca o prato, já bota o peixe e já começa a comer aquele peixe. Porque se a gente tá com muita fome, a gente olha qualquer comida, seja ela saudável ou não, e a gente não resiste, a gente perde o controle alimentar. Então tem que estar programado, tem que estar ali com as coisinhas, aí é possível, né? E pensar, tudo bem, eu não vou comer hoje, mas eu vou comer amanhã. Não tem essa coisa assim, nunca mais churrasco, nunca mais o vinho. Aí dá mais vontade. Então eu posso. E quando às vezes as pessoas dizem, eu não posso comer churrasco, na verdade não é verdade que ela não pode. Ela pode, só que ela escolheu não comer naquele momento, porque ela vai comer amanhã, depois de amanhã. Então tudo a gente pode, mas a gente escolhe. E as escolhas saudáveis trazem os benefícios. Vanessa Leite, nutricionista e que trabalha a inteligência emocional, a programação neurolinguística com os seus pacientes. Quais são os contatos para a gente colocar e para o pessoal te procurar, Vou dar o da Vanessa? clínica, né, que é o 3391-5092 ou 99901-5092, 51 na frente. E aí tem meu Insta que todos os dias eu tô passando dicas de nutrição, que é o nutricionista Vanessa Leite. Às vezes eu compartilho pro Facebook, mas eu sou mais ativa ali no Insta mesmo. E outra, não esqueçam de fazer o diário alimentar, escrever tudo que como. Muito legal essa técnica do diário alimentar, vou começar a fazer essa aí. Garanto que vai já melhorar um pouco. Eu faço mentalmente, às vezes à noite, hoje eu almocei tal coisa, café tal coisa, à tarde eu não comi nada, eu comi tal coisa, e à noite eu vou comer o que? Aí eu defino o que eu vou comer à noite. Isso. E é importante, assim, pensar mesmo diariamente, porque às vezes assim, eu vou hoje pensar o que eu comi ontem, a gente acaba esquecendo. Por exemplo, teve aquela balinha que a gente esquece, ou aquela frutinha que a gente esquece. Então, assim, todos os dias, é importante, faz toda a diferença. Que legal.
Vanessa Leite, nutricionista, que esteve conosco hoje no Inteligência Emocional. O programa volta no domingo. Esse mesmo programa tendo a sua reexibição também no domingo às 10h30 da noite, fechando a programação da RDC TV. Portanto, você pode ter nos assistido ao vivo nessa quinta-feira às 11 da manhã e também no domingo. Eu volto, portanto, então no domingo com Inteligência Emocional. Antes, no domingo às 11 da manhã, tem o Clube Esporte Bar também aqui na RDC TV. E na próxima quinta, às 11 da manhã, estaremos recebendo um outro convidado para falar de inteligência emocional aqui na RDC TV. Vanessa, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, parabéns por esse programa muito que obrigado. vai fazer a diferença na Volte vida das sempre. pessoas. Obrigado pelas dicas, vou utilizar para mim também. Tchau, gente. Uma grande quinta-feira, está chegando aí o Rio Grande Movimento com o Rogério Forcolém e com a Lilian Abelin e toda a equipe de jornalismo da RDC TV. Até mais, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.